celebrando o segundo domingo do mês vocacional, onde refletimos sobre o tema Amados e chamados por Deus, és precioso a meus olhos, eu te amo. Isaías 43, 4. O texto do Evangelho de hoje sucede imediatamente o texto do Evangelho do domingo passado, o qual faz em explícita referência. Depois da multiplicação dos pães, Mateus prossegue dizendo que Jesus ordenou que os discípulos embarcassem para a outra margem do mar, enquanto ele mesmo se encarregava de despedir a multidão, saciada do pão da palavra e do pão do corpo. Depois Jesus, como de costume, se coloca em oração até as altas horas da noite. Terminada a oração, Jesus se dirige ao encontro com seus, caminhando por sobre o mar. Enquanto isso, um forte vento se abatia sobre a barca dos discípulos e as ondas ameaçavam engoli-las. Uma cena cômica acontece com os discípulos que, vendo Jesus, pensavam se tratar de um fantasma e se põem a gritar. Então Jesus diz a célebre frase que nos diz a nós nessa Eucaristia: coragem. Essa coragem que Jesus pede para todos nós hoje também, diante das situações, das adversidades, das situações do vírus. Jesus pede coragem, paciência, persistência. Ele diz: sou eu, não tenhas medo. Pedro se oferece para ir até Jesus caminhando sobre as águas, mas por medo começa a afundar. Pedro não tem medo porque começa a afundar, mas Pedro começa a afundar porque tem medo. O medo é o maior de todos os males. Ele é o contrário não só da confiança, mas é o contrário do amor, porque quem ama não tem medo. Mas da goela de Pedro sai uma das mais belas orações da Sagrada Escritura: Senhor, salva-me. Pedro, como Jesus na iminência da morte, reza os salmos: salva-me, ó Deus, pois a água sobe até o meu pescoço, estou atolado no lodo profundo, onde não posso ficar de pé. Cai nas águas profundas e as ondas me arrastam. Cansei-me de gritar, minha voz ficou rouca, meus olhos se consomem à espera do meu Deus. Jesus exorta Pedro, sobe na barca, os ventos se acalmam e os discípulos todos prostrados se dirigem a Jesus dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esta frase dos discípulos não é somente uma profissão de fé pascal, mas é também uma oração sálmica. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Esta oração sálmica, unida à calmaria que acontece quando o Senhor entra na barca, nos remete imediatamente à experiência de Deus feita pelo profeta Elias no Monte Horebe. Como nos narrou a primeira leitura, Deus se manifesta ao profeta, não no trovão, no vento impetuoso e forte que desestabiliza as montanhas e quebra o rochedo, nem no terremoto, mas na suavidade da brisa. É um Deus que surpreende sempre. O Senhor passa tão suavemente que pode ser despercebido por quem o busca nos fatos extraordinários, quando na verdade ele se revela na cotidianidade, no comum, no simples. Ele não vem como um fantasma ou como uma visão, ele vem com rosto humano. É ele na criança do presépio, ele no adolescente, no templo entre os doutores, ele o que chora
a morte de Lázaro, se comove com o choro da viúva da cidade de Naim. Ele desfigurado na cruz, ele escondido na hóstia branca e sem gosto, que receberemos como alimento daqui a pouco. Portanto, nos coloquemos diante da palavra de Deus e fortalecendo a nossa vida de fé, o nosso compromisso, a nossa vocação de amados, chamados a trabalhar na messe do Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, os fatos do Evangelho não foram escritos para servir somente como história, para serem contados e recontados, mas acima de tudo, para serem revividos pela comunidade. Assim, todas as vezes que escutamos o Evangelho na igreja, somos convidados a entrar na cena do Evangelho, a nos identificarmos com os personagens, a ler a nossa história à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. Os gestos e as palavras, as circunstâncias e os acontecimentos devem nos comunicar o mistério, nos ensinar a vivermos a vida cristã, a imitação daquele no qual temos o nome impresso em nós através do nosso batismo. Assim, a primeira coisa que dos atos de Jesus nesse Evangelho aprendemos é que depois de um milagre, ele sempre despede a multidão para nos ensinar a fugir da procura de aplausos ou de pensarmos que o povo é nosso, para evitar o monopólio, para nos ensinar a não procurar de nenhuma maneira a glória dos homens e não se arrastar através das multidões. Naquele fim de tarde, ele empurrou a barca para o mar. Hoje, empurra a igreja para o vasto mar do mundo e ensina a necessidade da oração sincera, solidária, íntima e pessoal. Essa igreja em que celebramos a casa comum, a igreja doméstica, em cada família que ora, que celebra, que reza em torno da palavra de Deus, para receber a graça e a proteção do nosso Deus. Oração que é encontro livre da agitação do mundo. Essa oração transfigura o homem, o faz caminhar por sobre o mar, vencer os ventos e as tempestades. A solidão orante, escreve São João Crisóstomo, é a mãe de toda pacificação, é um porto naquilo que nos coloca em segurança de todo mundo. Jesus não aparece imediatamente para libertar o seu dos tormentos, para ensiná-lo a crer e a suportar com coragem as tempestades da vida. Quantas vezes a nossa vida não se parece com aquela barca agitada por causa do vento contrário? A barca em dificuldade pode ser o matrimônio, pode ser o trabalho, pode ser a saúde, pode ser também a vocação, a escola, pode ser também a amizade. O vento contrário que sopra na direção oposta do nosso objetivo pode ser a hostilidade e incompreensão das pessoas, a mudança de sorte, a dificuldade de relacionamento, de diálogo, de compreensão, a dificuldade de encontrar um emprego, uma casa, etc. Talvez no começo esse vento contrário fosse enfrentado com coragem, mas depois vendo que a aprovação se alonga sempre mais, se tornando sempre mais difícil, vai se lentamente perdendo o ânimo, a coragem de lutar, de vencer. Daí se começa a afundar. Se afunda na vida não por medo de estar afundando, mas se está afundando porque se deixa amedrontar. O medo faz afundar todas as coisas. O medo faz com que façamos confusão e muitas vezes faz com que transformemos nossa salvação em fantasma. Nestas horas nos salva a oração. E gritaram de medo, perceber aqui a força da oração, o poder da oração, o contato, a comunicação que nós fazemos com Deus através da oração. E aí percebemos essa força da oração na nossa vida,
diante dos perigos, das dificuldades que nós passamos hoje. Para não cairmos na tentação de buscar o Senhor no sensacional, né, como diz a leitura do trovão, raio, visões, milagres, sensacionalismo, etc. Conforme a primeira leitura, ele nos fala: coragem, sou eu, não tenhas medo. Quando por causa da escuridão da noite que atravessamos ou por causa do medo que nos aterroriza, não conseguirmos reconhecer o Senhor que está acima do mar, que quer nos engolir, a sua palavra vem em nosso auxílio. Revela-se a ele somente depois que começar a gritar. Desse modo, quando maior for o terror que os atingiu, muito mais se alegra ao vê-lo. A oração unida à escuta da palavra nos livra das tempestades. Só então se pode dizer como Pedro: manda-me ir ao teu encontro. Pedro não pede antes de tudo para caminhar sobre as águas. Antes de tudo, ele pede para caminhar ao encontro do Senhor. Aí sim, quando se caminha ao encontro do Senhor, se pode caminhar sobre as águas. Caso contrário, não se encontra firmes a estabilidade para os pés. O grande milagre não está em caminhar por sobre as águas. O grande milagre está em caminhar para o Senhor. Eis o grande segredo da alegria de Pedro, que deve ser também o nosso segredo. Não temos plena alegria por caminhar sobre o mar que nos tenta afogar. Temos plena alegria por caminhar para aquele que nos faz caminhar sobre o mar que tenta nos afogar. Sobre essa realidade gritante do coronavírus, né, que também nos tenta eliminar a vida. E essa fé, essa confiança que a segurança maior está em Deus. Mas como acontece ordinariamente, não nos assustamos com as coisas grandes, nos aterrorizamos com as pequenas. Assim Pedro não teve medo de afundar-se no mar, mas fraquejou na fé quando sentiu o vento, venceu a violência do mar, apavorou-se com o sopro do vento. Assim a natureza humana. Apavorou-se Pedro, mesmo estando próximo de Jesus. Não serve estarmos fisicamente próximos do Salvador se lhe estamos distante pela fé. Portanto, essa fé, a fortaleza da fé que nós precisamos ter para vencer as tempestades, as dificuldades da nossa vida. Porque o Senhor lhe estende a mão no lugar de fazer o vento cessar, para ensinar-nos que não é o ímpeto do vento que faz o cristão afundar, sucumbir, mas a pobreza da fé é o real motivo do nosso afundar na vida. Jesus lhe diz: homem fraco na fé, por que duvidar? Se Pedro não tivesse fraquejado na fé, teria suportado também um vento. A prova disso é que o Senhor, mesmo depois de ter pegado Pedro pela mão, deixou que o vento continuasse a esmurrar com toda a sua força, para manifestar que esse não poderia absolutamente fazer Pedro submergir se a sua fé fosse mantida firmemente. Portanto, é essa confiança que nós precisamos ter, de que Deus me ama, eu não estou só. Deus me ama e eu não estou só. Deus cuida de mim quando fala por sua voz e me diz coragem. É essa coragem que nós precisamos buscar, essa coragem que nós precisamos ter da presença desse Deus que nos amou primeiro e que continua amando a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e uma boa semana, celebrando assim o dia do Pai, esse dia especial que é o dia dos pais, vocação sublime de constituir a família, vocação matrimonial de formar a família. Portanto, os nossos parabéns aos nossos queridos pais.